Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louvado seja Deus por este momento que você tirou para ouvir esta palavra. O que eu quero compartilhar hoje com a amada igreja está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, verso 3 ao 6 e depois o 11. Diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam, nada pescaram. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 143 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Glória a Deus! A palavra de hoje, a palavra que o Senhor fala ao nosso coração, fala aqui de uma passagem onde Pedro, João, fala ali os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais outros que fala aqui no início do capítulo 21, e eles foram até na madrugada, que era um horário mais propício para a pesca. Então eles foram ao meio do mar, foram como era habitualmente o costume de se pescar durante a noite. E estando durante a noite pescando em alto mar, chegaram pela manhã e viram Jesus, que estava à beira da praia ao amanhecer do dia. E então Jesus ali fala com eles sobre o que é que eles tinham conseguido, né? Perguntou o que eles tinham. E eu imagino a frustração principalmente de Pedro, um pescador que passou a noite no mar, voltar com as suas redes vazias. E eu posso imaginar a frustração dele dizendo para Jesus que nada havia. E o Senhor vai e manda eles jogarem a rede novamente, já durante o dia, que não era propício, para conseguir pegar os peixes. Então pediu para que se jogasse à direita. E a rede veio extremamente cheia. E ela não se rompeu. Mas o que é que nós temos a ver o nosso dia com essa história? E eu vejo aqui, eu pude fazer algumas anotações para compartilhar com os irmãos. E achei algo interessante meditando através do Espírito Santo, de revelações. Achei algumas coisas muito interessantes que cabem exatamente na nossa vida. Então Pedro e mais alguns, foram 7 no total, e esse 7 aqui já é um número de perfeição, da perfeição do Senhor, o número 7. Dentre eles Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né, foram pescar e nada encontraram. Então nesse momento na nossa vida, muitas vezes nós temos jogado a rede ao mar, nós temos usado de estratégias humanas, sabendo que os horários, o horário da madrugada era o melhor horário da pesca, e nós temos a estratégia, talvez pela busca de algo, de uma bênção material, financeira, um trabalho, uma cura, ou talvez até mesmo se libertar do medo. Nós temos buscado algumas estratégias, algo que talvez lá no passado, na nossa vida com o Senhor, num propósito, deu certo, e parece que as coisas agora não acontecem. Então nesse momento, na nossa vida, parece que não há peixes, mas não há, não por causa da época, não por conta desta situação, mas porque o momento é para outra circunstância. Note que eles viram ali ao amanhecer, um pouco mais adiante, Jesus estava ali na beira da praia, e estava ali pregando, estava falando com pessoas. Então aqui o que é que eu pude entender disso, e falou muito comigo esta palavra, de que o momento agora não é de nos preocuparmos com o suprimento do Senhor, com aquilo que o Senhor vai nos suprir, com aquilo que o Senhor nos prometeu. Não é o momento de nos preocuparmos com isso. O momento agora é de ouvirmos a Jesus. Por que isso? Porque se eles tivessem pescado a noite toda, estivessem com a rede cheia de peixes,
Pela manhã seria o momento de lavar as redes, de retirar os peixes, de cuidar dos seus peixes ali para não se estragar. E eles não conseguiriam ouvir a voz do mestre. Eles estariam ocupados com outras tarefas, estariam ocupados com outras circunstâncias. Então, se tivesse pescado, na manhã quando encontrasse Jesus, eles não parariam para ouvi-lo, pois estariam ocupados cuidando dos peixes. Então Deus ainda não cumpriu na nossa vida da forma como a gente quer, com a estratégia que a gente quer. Não acontece ainda, não aconteceram as coisas não têm acontecido na nossa vida, não porque o Senhor desistiu de nos dar, não porque muitas vezes nós venhamos a fazer uma autoanálise na nossa vida e achar que o nosso coração já está de repente um pouco fora da promessa, fora do caminho do que o Senhor havia falado. Talvez não seja isso. Mas talvez nós estejamos durante esta crise em que vivemos, estejamos buscando as coisas que precisamos. Nesta terra, o trabalho, o alimento, o salário, as minhas finanças caíram, eu preciso ganhar mais, eu preciso que o Senhor faça por mim, eu creio que o Senhor vai fazer, amém, o Senhor vai fazer. Mas o momento agora não é de correr atrás de dinheiro, o momento agora é de parar para ouvir o Senhor na beira da praia. É o momento de pararmos na beira da praia da Galileia agora e ouvir a voz do Mestre. Não é o momento de corrermos atrás agora de bênçãos, de vitórias, de prosperidade, de mudança de emprego. Claro, temos que correr atrás disso também. Não estou falando para você desistir de tudo isso. Mas Deus está falando para você, pare de correr muito atrás das coisas. As bênçãos vão correr atrás de você e não você atrás da bênção. É momento de parar na beira da praia da Galileia agora e ouvir o Mestre falar. E aí logo adiante nós podemos entender, né, que pela manhã eles encontraram Jesus à beira-mar e mandou que jogasse a rede à direita do barco. E eles jogaram e aí sim eles pegaram 143 grandes peixes. Então o momento agora é de obediência. O momento não é de fazer o que você está dando na tua telha. O momento não é de fazer o que você está pensando no seu coração. O momento agora é de obediência. O Senhor tem falado para você que você tem passado tempo demais com os homens. Você tem passado tempo demais se preocupando com as tuas bênçãos. Você tem passado tempo demais correndo atrás do dinheiro que foi perdido. Desde março, quando começou essa pandemia. E você está travado a sua vida nisso. E você não tem conquistado as coisas. Você não tem conseguido. Porque você tem parado de buscar a palavra do Senhor, de ouvir o Mestre falar na beira da praia. E você tem se preocupado muito com os seus peixes e com a sua rede. Se você vai pescar, se não vai pescar, o quanto você pecou. Você está trabalhando demais e tem esquecido de parar para ouvir a voz do Mestre. Então você ainda não percebeu, porque agora é o momento de se aproximar e de ouvir a voz de Jesus. E não somente, não é errado você se preocupar com aquilo que você precisa, mas não somente viver preocupado com as coisas desta terra, aquilo que você está precisando. Para um pouco, saia deste mundo de buscar incansavelmente as coisas que você tem necessitado. Pare um pouco, respire, reflita. Se deite nos braços do Senhor e deixa que Ele refrigere a tua alma, traga descanso à tua alma. Pare de se preocupar com a pesca, pare de se preocupar com a colheita. Vá atrás, mas não se desespere se você não conseguir nada, porque até nisso o Senhor tem um propósito para a tua vida. Note que eles pegaram 143 grandes peixes. Você não precisa se preocupar. Pare para ouvir Jesus e Ele te surpreenderá. Não eram peixes comuns, eram peixes grandes. Aqui a palavra, ela deixa muito claro isso. Eram peixes grandes. A bênção será maior do que você imagina. Você está buscando o teu trabalho, as portas estão fechadas. Você de repente teve o teu contrato de trabalho suspenso, está recebendo menos. Você que é autônomo talvez tenha trabalhado e o dinheiro não tem vindo. Você lá no teu trabalho, na sua vida financeira, na sua família, talvez você tenha ajudado pessoas e você tem buscado demais por estas pessoas e tem esquecido de parar para ouvir a voz do Mestre. A sua igreja está aberta. Pare para ouvir os cultos, pare para assistir os cultos. Não deixe de frequentar a igreja, esse não é o momento de parar de ouvir a voz do Mestre.
Este não é o momento de parar de ir para a casa do Pai. Não adianta nós ficarmos apenas assistindo o culto online. Não adianta nós ficarmos no nosso mundo ali buscando coisas desta terra e esquecermos que o Senhor não está nos dando, porque é o momento de trazermos para a beira da praia, de nos trazer para a beira da praia, para falar ao nosso coração. Perceba também que a rede não se rasgou, porque o Senhor está sustentando tudo isso. Não vai se arrebentar. Você não vai perder aquilo que você pescou, você não vai perder aquilo que você colheu. Esse é o momento. Esse é o momento de buscar agora ouvir a voz do Mestre. Ouça a voz do Pai. E tenho certeza que Ele fará grandes coisas na sua vida. Pare para ouvi-lo. Pare um pouco de trabalhar. Pare um pouco com o seu tempo. Talvez você precisa matar o seu tempo um pouco para os homens e para o mundo. E precisa dedicar um pouco mais de tempo ao Senhor. E o Senhor está te cobrando nesta noite. O que é que você tem feito? Só tem se preocupado com a pescaria ou tem parado para ouvir a voz do Mestre? Eu quero orar por você nessa noite para encerrar. Deus querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu creio que do outro lado desta tela há pessoas, ó Deus querido, com o seu coração enfraquecido, ferido, maltratado, Senhor, por coisas desta terra, pelas aflições, pelo medo, pelas preocupações. Talvez pessoas, meu Deus, que têm vivido, ó Pai, na depressão, na aflição, na síndrome do pânico. Pessoas, meu Deus, que estão desacreditadas do dia de amanhã. Deus amado, entra agora neste lar, agora na vida desta pessoa que está assistindo. Pai querido, toca no coração dela. Que haja libertação, meu Deus. Que haja, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo neste lar. Para, meu Deus, que possam, Senhor, parar agora com toda esta correria e possam ouvir a voz do Senhor falando suavemente ao coração, que é hora de mudança. O inverno já passou e agora é a hora das flores da primavera, aleluias. Deus querido, supre a necessidade de cada um. O Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que multiplica. O Senhor é um Deus presente, Pai. O Senhor é um Deus, Pai querido, tão preocupado conosco que nos mandou um Espírito Santo, Pai, que é o nosso Consolador. Dá-nos a vitória, Pai querido, mas que esta vitória não nos aparte da Tua presença e de ouvir a Tua voz na beira da praia da Galileia. Abençoa, meu Deus, cada um que está ouvindo. Dá a vitória, Pai, mas que eles tenham a sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Creio que Deus fará grandes coisas. Priorize o reino, priorize a ouvir a voz do Mestre. Tenho certeza que Deus fará o milagre mais rápido e de uma forma muito maior, de uma magnitude muito maior do que você imagina. Deus abençoe a sua vida e a sua família.